Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishmad Bhaktivedanta Narayana Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Dhari Madhuri Vanashtanktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasanam Ridandinam Bhakti Shuru Mancha Shri Krishna Padabda Dritai Paride Chaitanya Lilamrita Sahara Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavasmi Najivami Vaina Iti Vinayaraditam Nayamam Charanantikam. No coração de Krishna, Mahagranta ki jai, Shri Bhakti Pramod Puri Maharaj ki jai, Shri. Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só ao livro. Então, nós paramos em Srila Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada, que escreve assim: embora nascido numa família de Brahmanas, Ravana, o filho de Vistrava, odiava o Senhor Supremo, e por essa ofensa, Ravana era chamado de Asura, ou traduzido como demônio. Similarmente, Ramachandrakam, por ofender um grande devoto, também era conhecido como Asura. Né? Lembrando... Hare Krishna. Tudo bem, Prabhu? Tudo tranquilo? Lembrando, né, que o livro fala muito sobre a parada, ofensas. E o Coração de Krishna é um belíssimo título que justamente, como a gente viu na outra história, né, de que o próprio Vishnu, né, diz que ele está situado no coração dos devotos, né, na história de Ambarisha, do Durvasa que a gente viu da última vez. Então, o resultado das ofensas de Ramachandrakam assumiram um terrível molde nele. Isso aconteceu que o senhor Nityananda Prabhu estava viajando na Bengala, com um grupo muito grande de discípulos e companheiros, com a intenção de propagar o santo nome e subjugar as forças demoníacas. Um dia, ele chegou na casa de Ramachandrakam e sentou-se no Chandi Mandapa, né, ou seja, uma área coberta para a adoração da Devi. Devi, a deusa Devi, tá? O Chandi é outro nome de Durga. Ele também se refere a Kali. Srila Bhaktivinoda Saraswati escreve que a riqueza das famílias não Vaishnavas constrói áreas... escreve que algumas famílias não Vaishnavas ricas constrói áreas separadas para adorar a deusa Durga, e que esta área era usada também para entreter os convidados, quando não era usado para fazer puja. O grande grupo do Sr. Nityananda encheu todo esse local. Como convidado, como anfitrião, Ramachandrakam deveria pessoalmente ir até lá e dar bem-vinda a ele. Ele deveria ter ficado com muita gratidão por essa imensa boa fortuna, né, já que sua casa estava sendo santificada pelo toque dos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Porém, ao invés disso, ele mandou um dos seus servos se encontrar com Nityananda Prabhu, insultando dessa forma, né, tanto a ele quanto a seus seguidores exaltados. Com uma mensagem assim, bem breve ao senhor, o servo informou que, já que ele estava com um grupo muito grande, ele não poderia ser acomodado de forma apropriada, né? Ele não tinha feito arranjos ali para poder acomodá-los.
o que seguiu-se está escrito no Chaitanya Charitamrita. Quando Nityananda Prabhu ouviu essa ordem do servo de Ramachandra Khan, ele ficou muito, muito zangado. E ele saiu, né, desse mandapa, dessa plataforma, rindo assim, enlouquecidamente, e disse: Ramachandra Khan está certo, esse lugar não é apropriado para mim. Ele somente, ele é feito mesmo, ele só é apropriado para os comedores de carne, né, as pessoas que matam as vacas. Sorry. Nityananda Prabhu, né, assim, ele agitou a casa de Ramachandra Khan. Esse Khan era tão demoníaco que ele ordenou aos seus servos para cavar ali um buraco onde o senhor Nityananda tinha sentado. E ele depois encheu, né, com água limpa e estrume de vaca, como se fosse para purificar, né? Tipo, o Nityananda Prabhu sujou esse lugar, né, contaminou esse lugar, como a gente gosta de falar, e ele depois purificou. Até mesmo o local, né, onde os seguidores do Senhor Chaitanya estavam sentados foi limpo. Contudo, ah, não demorou para as ofensas que ele tinha cometido ao seu Supremo e aos Vaishnavas surtisse efeito. Então, aconteceu então que o Khan, ele tinha o que? Ele estava enganando o magistrado local, né? Porque ele pegava, ele era cobrador, tinha umas taxas, e ele acabava pegando um pouquinho para ele. Então, esse magistrado local ficou com muita raiva da desonestidade do Khan, né? Então ele foi até a sua casa, a do Khan, um dia, e sentou-se no Durga Mandapa. Ele ordenou que uma vaca fosse morta ali e que a carne dessa vaca fosse cozinhada ali naquele próprio local. Por 3 dias, a família do Khan foi feita cativa, né? Eles prenderam ele. A sua casa e toda aquela aldeia ali foi saqueada pelos homens do magistrado. No quarto dia, esse magistrado, seus homens, seu exército, abandonou a aldeia e as propriedades foram destruídas e todos ficaram assim chocados, né? Todos ficaram agoniados. O campo foi completamente arruinado. Kaviraj Goswami escreve: aonde quer que um devoto avançado seja desrespeitado, né, pela falha de uma pessoa, todos em conexão a ele irão sofrer. É forte. Alguém pode até pensar que talvez os outros não tivessem culpa. Porém, se eles sofreram ali, alguma coisa eles tivessem, nem que não seja agora, mas no passado, em outra vida, sim, todos têm culpa. Né? Não tem, o pessoal fala bala perdida, não tem nenhuma bala perdida. Toda bala tem um endereço já. Ao ouvir sobre isso, apesar de ouvir sobre isso e experimentar essas consequências de ofender o seu Supremo, os seus devotos, nós ainda continuamos tão iludidos que ainda assim, né, necessitamos ser lembrados de não cometer ofensas a ele. Após abandonar Benapola, Haridasa foi até Chandapura. De acordo com Srila Bhaktivinoda Thakur, Chandapura ficava ao norte de Satagrama, no Triveru, e era a casa de Hiranya e Govardhana Majjumadhara, que era a família
de Raghunatha Dasa Goswami. Chandapura também era a residência de Balarama e Yadunandana Acharya, os sacerdotes da família de Maduras de Saptagrama. É aqui que Haridasa morava na casa de Balaramacharya, e aonde Balaramacharya foi favorecido pela graça deste, né, de Haridasa Thakura. Balaramacharya era um devoto forte, né, brahmana, né, desculpa, era um devotado brahmana, porque meio que repeti aqui, era um devotado brahmana e um grande devoto. Ele ofereceu toda a hospitalidade a Haridasa, enquanto este passava o seu tempo cantando os 300 mil nomes do Senhor numa cabaninha. Raghunatha Dasa Goswami, o filho de Sri Govardhana Majumdara, aquela família ali, era ainda um garoto jovem, né, schoolboy, ele frequentava a escola ali. Então ele regularmente visitava e ficava na companhia de Haridasa, que mostrou suas, né, jorrou, na verdade, suas bênçãos a ele. Mais tarde, como um último ato de misericórdia, ele pegou Raghunatha Dasa Goswami, levou, né, Raghunatha Dasa Goswami aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então a gente está vendo que é o contrário do Khan, né, do Ramachandra Khan. Ele fez justamente, ele recebeu Haridasa Thakura bem e favoreceu. Raghunatha Dasa Goswami era um Nitya Siddha, ou seja, um ser eternamente perfeito, né? Um eterno companheiro de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que desceu a este mundo como parte do grupo de Mahaprabhu. Ele é Rati Manjari, né? E às vezes chamado de Tulasi, de Vrinda também, Tulasi Manjari. Ele tem dois nomes. Sua companhia, né, sua convivência com Haridasa exemplifica que Bhakti somente pode ser alcançada pela misericórdia de um exaltado devoto do Senhor. Certo dia, Balaramacharya, após implorar por Haridasa para ir a uma assembleia religiosa na residência de Manjumadhara, né, ele conseguiu que ele fosse. Ambos os irmãos, Hiranya e Govardhana, receberam-no com grande respeito. A assembleia, né, nessa assembleia, né, tinha muitos panditas, né, pessoas eruditas, e pessoas, cavaleiros respeitáveis. Todos ali na Assembleia, generosamente, expressaram sua apreciação por Haridas Thakur. Eles oraram, desculpa, eles louvaram Haridasa por seu voto de cantar o santo nome. Alguém na Assembleia disse que o cantar do santo nome absolve todos os pecados. Outro ainda observou que este santo nome concede a liberação. Ouvindo as pessoas falarem somente dos aspectos externos de Krishnanama, Haridasa apontou que este não é os resultados principais do Nama puro. Então ele fala assim: o que vocês estão dizendo não é o verdadeiro resultado de Krishnanama. O verdadeiro efeito é que o amor estático por Krishna surge. Então a gente vê aqui que, né, às vezes a gente pensa assim, vou cantar para purificar minha vida, ou não, vou oferecer para assar um exemplo também, né, para eu não comer pecados, né, mas todas essas coisas são externas. O correto é que você vai oferecer o alimento para fazer a Krishna, que está com fome, e não, não quero comer pecado, não quero me dar mal, né? Como nome, né? Ou você chama um sado para sua casa, um sado para purificar minha casa, estou sofrendo.
ou vou cantar um Nama porque eu estou sofrendo. São todas coisas externas, ainda egoístas. A gente canta para satisfazer a Krishna, para satisfazer o mestre, né? Chama o sadhu para servi-lo, e não esperando nada em troca. E ele continua assim. Quem continua assim? Haridas Thakur. Mesmo o Senhor ama seu próprio nome. Quando uma pessoa continua seu voto de cantar, o Senhor fica mais querido, né? Gosta mais dele. E também o seu santo nome. Na verdade, a gente sabe que não existe diferença entre o nome e próprio Krishna. Na verdade, o nome é mais misericordioso ainda. Né? A gente pode falar Krishna, Krishna. Eu não posso ver Krishna, mas a gente vê Hare Krishna, Krishna. A gente pode falar a toda hora Krishna, Krishna. E tem outro detalhe, se você ver em muitas pinturas, inscrições, o nome de Krishna está nos pés, na sola dos pés de Srimati Radharani. Então ele ainda pega a poeira dos pés de lótus de Srimati Radharani. Por isso ele fica mais poderoso ainda. Krishna nem sempre está tocando a sola dos pés de Radharani, mas o nome está sempre ali. O nome está sempre na boca de Srimati Radharani. É sempre ali. Radharani está sempre vibrando o nome de Krishna. Então ele fica mais doce e mais misericordioso por isso também. Com a. Opa, opa. Com entusiasmo assim, ainda aumentado, essa pessoa se torna profundamente apegada a Krishna e ama o nome de Krishna. De muitos, né? Que às vezes ele chora em separação, de saudade, ou mesmo exibe uma ira amorosa. Às vezes, o êxtase é tão intenso que ele canta o nome de Krishna e dança como uma pessoa louca, não considerando nada, não estando nem aí para ninguém. Aí ele cita o verso do Bhagavatam 11:2.40. Evan vrata swapriya narma kiryad yatanur vidodrutachita uchai hastati atto roditi raugya iti unmada. Unmada é louco, né? Van nityati loka bahyaha. Então, Srila Vishwanath Chakravartakura diz que Evan vrataha significa que o voto de cantar Krishnanama, a despeito das circunstâncias, ele concede Prema Bhakti Yoga, união e devoção amorosa. A pessoa que mantém tal voto está além de qualquer consideração deste mundo. Ele ainda afirma que entre os 9 membros, né, as 9 divisões da devoção, Namakirta, né, o cantar do santo nome, é o mais elevado. Sapriya Narma Kritit, né? O nome de Krishna é muito querido a Krishna. Esta frase em sânscrito refere a qualquer pessoa, né, que, por meio do cantar do nome de Krishna, tenha se apaixonado por ele. Nesse estágio, o coração se tornou como ouro, devido ao calor do fogo da avidez por ver Krishna. Tanto que Srimati Radharani, a gente sabe que Srimati Radharani não morre, a gente sabe que o prana de Radharani é o próprio Krishna. Então, às vezes, quando Krishna, ela sente muita, muita saudade de Krishna, né, o prana dela, né, começa a querer sair pela boca, né, a alma dela, entre aspas, começa a querer sair pela boca, mas, né, quando o prana está saindo, ela se encontra com Krishna na língua, aí volta para o coração dela.
Foi como ela está sempre vibrando o nome de Krishna, então Krishna está sempre dançando na língua de Srimati Radharani, né? Quando a gente sabe que Krishna ele dança na serpente Kaliya, na serpente Kaliya, que faz assim. Então, só que quando ele dança na serpente Kaliya, Kaliya, assim, tira todas as impurezas dela, cospe, né, sangue, impureza na forma de sangue. Mas Krishna, quando dança na língua de Radharani, espalha são coisas doces, néctar. Então, quando ela está prestes a abandonar o corpo, entre aspas, claro que ela não vai morrer, ela se encontra com Krishna, está satisfeita e volta. Existe um vem e vai. É o pranayama dela. Então, voltando aqui, assim como na Vrajalila, Krishna é um ladrão de manteiga que se esgueira na casa das gopis bem cedinho, né, de manhã, e Jarati é uma gopi mais velha que fica sentada ali perto da porta, né, avisando as outras gopis que o filho de Ashoda, né, ele costuma entrar no depósito das casas. E ela grita assim: pega ele, pega ele. Os devotos, em profunda meditação nos passatempos de Krishna, e, né, cheios de júbilo, no pensamento de Krishna, correndo para escapar. Então a gente sabe que muitas golpes vão reclamar, né? Elas vão lá reclamar com a mãe Yashoda. A Yashoda, né, seu filho é um ladrão, ele está ali, a gente guarda as coisas, ele faz uma bagunça, né, ele rouba tudo e ainda deixa tudo sujo, né, na casa. E muitas, na verdade, elas fazem tudo isso para se encontrar com Krishna, para ir até a casa de Krishna, reclamar. Tanto que tem mais ou menos uma sequência, né, digamos assim. Uma diz assim: olha, inclusive eu deixei meu marido, né? Eu, quando eu tive que sair, quem já esteve na Índia sabe que tem aquelas camas, parece um catre, que elas são entrelaçadas assim, e o pessoal põe muito para fora, porque é muito calor na Índia, não tem ar-condicionado, muitas vilas, e o pessoal põe essas camas entrelaçadas, né? São madeira, aí tem umas tiras grossas entrelaçadas assim. E o pessoal costuma dormir lá, ficar descansando, né? Porque em casa está muito quente, ou se tiver frio, vai para lá pegar um sozinho. Então, o que aconteceu? Essa Gopi, ela falou: olha, eu tenho que sair, mas você, meu marido, você toma conta. Põe essa cama aqui. Essa cama ela é um pouquinho alta. Põe essa cama na porta, você vai ficar de vigia, né? Fica de vigia aí, e não deixa a Cristina entrar, porque eu fiz agora uns iogurtes ali, fresquinho. Aí o marido fica ali de plantão, só que devido a Lila Shakti, o Yoga Maya, né? Essa energia de Krishna, dessas brincadeiras lúdico-transcendentais, né? Na verdade, brincadeira já seria lúdica, as brincadeiras transcendentais, ele adormece. E Krishna vem devagarzinho e passa por baixo da cama dele, rouba tudinho e vai embora. E quando a menina chega, essa golpe chega, ela vê o marido já acordou, fala: aí, Krishna veio. Aí, não, não, fiquei aqui de plantão. Mas quando ela entra na casa, ah, vê que foi roubado. E ela começa a brigar com o marido, e assim por diante. Tem várias histórias das meninas, né, que elas põem também os potes com essa manteiga batida muito no alto. Ela fala assim: olha, dessa forma Krishna não vai conseguir subir de jeito nenhum, né? Mas o que é que faz? Krishna entra com os amigos e ele sobe aqui nas costas dos amigos, em especial Balarama, para pegar isso. Então é interessante essa história também. Eles põem um sino também. Aí tem outra história. Porque
A gente sabe que Krishna é muito misericordioso e tudo mais, mas o Guru é mais ainda. Então, quando Krishna monta em Balarama, né, ou seja, mesmo que a pessoa ainda não esteja muito preparada, não queira tanto, 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 ou seja, não deixa seu coração mais num lugar mais fácil de Krishna encontrar, o que é que o Guru faz? Ele dá ele empurra Krishna até essa pessoa. Então, nessa história, né, o Guru ajuda Krishna a chegar até lá, né, como ele é o meio. Então, Krishna monta em Balarama, ele consegue roubar essa manteiga que seria o coração, né? Então elas vão reclamar na casa de Yashoda, e Yashoda não acredita, como toda mãe, né? O culpado sempre é o outro, nunca é seu filho. E todas reclamam, mas uma fica muito triste. E Yashoda fala, mas e você? Ela fala assim, Krishna não foi na minha casa, não roubou nada. Essa era a que ficou mais triste. E na verdade todas elas fazem isso para agradar a Krishna. E essa ela ficou, olha, vocês são muito afortunados que Krishna foi à sua casa e roubou. A mim, ele não roubou de nada. Muito pesarosa. Então a gente tem que ficar bem pesaroso, né? Quando Krishna a gente prepara, mas a gente ainda não tem é, a qualificação suficiente. E Krishna não rouba nosso coração ainda, apesar de tudo, apesar de a gente ter feito a manteiga, batido a manteiga, e esperamos, esperamos, e ele não rouba. Essa é uma tristeza, né? Então, voltando aqui à história, ao livro, na verdade. No seguinte momento, quando o devoto desperta, né, dessa sua visão, ele se lamenta assim, oh não, o oceano ilimitado de bem-aventurança chegou bem perto de mim e eu o perdi, né? Ou seja, Krishna ia roubar meu coração e alguém falou, pega ele foi embora. Então ele chora assim, de uma forma bem patética devido à saudade de Krishna. E ele grita: onde está você? Onde está você? Fala comigo, fala comigo. Quando a gente passa Gopichandana, né, tem essa parte aqui perto do coração que a gente fala o quê? Você lembra? Om Madhavaya Namaha. Então, Madhava, Dava, Davati, Dava quer dizer correr, Ma é não. Então, quando a gente passa no coração, Om Madhavaya Namaha, ó, né, não corra, não corra, não sai do meu coração. Vou prender ele aqui no meu coração. Om Madhavaya Namaha. Madhavaya também pode ser outras coisas. Madhava é o querido da deusa da fortuna, caso Radharani. Mas para o sadhaka, né, para o praticante, Krishna, não corra, não corra. Oh, Madhava. Quando Krishna ouve o apelo de tal devoto, ele o reassegura, né? Eu estou aqui, eu vou, eu vou correndo, tão logo eu vir, eu ouço o seu chamado. Então, a visão, né, ela se aviva de novo e o devoto ora para o Senhor. Dançando loucamente, ele grita: eu estou tão feliz, hoje minha vida alcançou o êxito. Nessa hora, o devoto não pode, na verdade, não se importa mais sobre nenhum tipo de crítica ou louvor. Esta condição foi descrita assim, entre aspas. Inebriado pelo vinho de graça, nós nos tornamos enlouquecidos, rolando no chão. E às vezes dançamos de uma forma selvagem.
As pessoas podem pensar assim, que nós somos loucos, mas quem se importa com isso? Né? O despertar de Krishna Prema é um direito natural, né? E é o resultado, desculpa, o despertar de Krishna Prema é o resultado natural e direto de Krishna Nama, e não a destruição de pecados ou de alcançar a libertação. Haridasa citou o exemplo do nascer do sol, o resultado do nascer do sol e a luz. Né? A dissipação da escuridão é uma coisa secundária. Então, quando a luz vem, naturalmente a escuridão vai embora. E ele cita um verso do Namakalmudi, de Sri Lakshmidhara Swami, né? E perguntou aos eruditos para explicá-los. Porém, eles preferiram que Haridasa os iluminasse. Inclusive, a gente estava falando outro dia é, que justamente a cor da veste dos sannyasis é justamente por isso. Né? Teoricamente, né, o sannyasi, ele vai estar o quê? Ele está em um estado muito elevado, um pouco antes de prema, já está, chegou num lugar muito elevado. Então, essa cor é justamente quando a bola do sol ainda não aparece. Né? Porém, a escuridão já está, como até agora que hoje não tinha sol. Quando a gente começou aqui a falar, estava bem escuro, agora não, agora está claro. Porém, já dava para ver, né? A gente já conseguia, a pessoa já conseguia ver minha face, talvez não com detalhes, mas agora, quando o sol já chegou, dá para ver todos os detalhes. Então, a roupa do sannyasi é mais ou menos essa cor, esse vermelho mais claro, que é o sol de Krishna Prema, que ainda não está plenamente, ainda não está completo, mas ele já vislumbra, e em pouco tempo, né, já vislumbra isso, mas em pouco tempo tudo vai ficar claro. Por isso que eles usam essa cor. É, tem outras criaturas também. Então, né, ele citando a Harida Thakura, cita um verso do Namakalmudi e pede para os outros explicarem, mas os outros falam assim, não, explica você. Haridasa então diz, um pouco antes do nascer do sol, ele vai falar, antes do sol se tornar visível, ele elimina a escuridão da noite. Com o primeiro lampejo desse, da luz solar, todos os medos eles somem. E quando o sol está no seu ponto máximo visível, né, tudo fica revelado e um novo dia começa. Similarmente, com seu primeiro vislumbre de Krishnanama, as reações da vida pecaminosa são instantaneamente eliminadas. E quando uma pessoa canta o santo nome de forma inofensiva, né, sem ofensa, o amor estático por Krishna desperta. Embora isso, seja oferecido por Krishna rapidamente, seja oferecido por Krishna prontamente, a liberação não é nada para um devoto puro. Né? No Srimad Bhagavatam é dito assim, enquanto estava morrendo, a Jamila, é, sem nenhuma intenção, né, de cantar os santos nomes, na verdade, de glorificar Krishna, cantou o santo nome de Krishna, né? Na verdade foi de Narayana, por chamar seu filho Narayana. E ele entrou no mundo espiritual. O que pode dizer, então, né, o que pode ser dito de uma pessoa que canta o santo do nome com uma fé profunda? Só para relembrar, talvez tenham pessoas que não ouviram sobre a Jamila. A Jamila era uma pessoa, era um brahmana, na verdade, mas aí ele caiu de desgraça, acabou casando com uma prostituta, roubava, matava para sustentar ela, e teve vários filhos. O último filho, ele botou o nome de Narayana.
Então, quando ele estava já no leito de morte, o que aconteceu? Os ah, Yamadutas, ou seja, os servos de Yamaraja, que é o deus da morte do Dharma, foram lá pegar. Porém, quando ele viu que ele não estava morto ainda, né? Eles iam arrancar o corpo sutil lá dele, Sukshma Sharira. Então ele, naquele desespero de que viu aqueles seres horrendos, né? A descrição deles é bem feia, ele gritou Narayana, Narayana, que era justamente o nome do filho dele. Ele tinha colocado o nome do filho dele. E, né, assim, a gente sabe que ele já era um senhor, já estava na base de 80 anos. Aquele filho era o xodó dele. E antes disso acontecer, né, ele sempre falava, Narayana, vem comer, Narayana, cuidado, Narayana, faz aquilo. Né? E esse nome, né, ele é tão poderoso que mesmo se referindo ao filho dele, ah, quando ele chama na hora da morte, aparecem 4 Vishnudutas. Né? Cada um era uma sílaba Narayana. Cada um era uma sílaba do nome de Narayana. E esses Vishnudutas, quando eles chegaram, eles emanaram uma luz assim maravilhosa. E toda aquela escuridão daquele local ali do quarto que ele estava se dissipou. Né? Os Yavadutas, o servo da morte, sentiram um brilho assim, eles falam, caramba, quem são esses seres? Eu nunca vi esses seres. E eles entraram em conflito, porque esses seres chegaram e falaram, olha, você nem toca nele, nem toca. E eles viram que era poderosíssimo. Eles começam a descrever, cada um deles, todos muito similares a Narayana. Mas os Yamadutas desconheciam isso. E esse cara falou, olha, os caras não, os Vishnus falaram assim, olha, ele falou o nome de Narayana, cara. Não pode tocar nele não. Ele falou, pô, mas vem cá, a gente está com a lista aqui dos pecados dele. Cara, nem sei o que ele não cometeu de coisa ruim. Fez tudo ruim, olha aqui a lista. Tá, 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 tá. Ele fala, não importa, ele falou o nome de Narayana. O nome de Narayana é muito poderoso. Né? E eles ficaram assim, eles não podiam tocar mais nele. Então, quando eles vão embora, eles levam a Jamila para um lugar, no Badarayana, lá para cima, e ele continua, na verdade, ele não morre, né, naquela hora, ele continua fazendo seu bhajana, aí depois ele realmente alcança Vaikuntha. Lembrando que ele não alcança Krishna Prema, né, porque o cantar dele não é puro ainda, né, não está imbuído de Vrajarata. Então, mostra o poder do santo nome mesmo, falado de uma forma assim, sem querer se direcionar diretamente a Krishna. Agora, é interessante, o pessoal para um pouco assim nessa história, mas depois, esses Yamadutas, eles ficam encasquetados, falam, pô, para mim, Yamaraja era tudo, era papapá, era... E eles não falam, às vezes, um detalhe que é bem importante. Ah, esse nome é tão importante, né, que a Jamila era um Vaishnava. E mesmo com toda essa história, os Yamadutas também fizeram bem, porque eles viram esses 4 seres puríssimos de Narayana. E eles ficaram assim, nosso mestre nunca falou isso, o que é que está acontecendo? E eles vão falar com Dharmaraja, ou Yamaraja, que fica em elevado êxtase e dá um harikata poderosíssimo para ele. Então, mesmo os Yamadutas, os caras que, né, curtem ali essa história de fazer justiça, inclusive, uma vez, Srila Gurudeva ele falou assim que, né, tem pessoas que querem fazer justiça a custo, qualquer custo, né, são justiceiros, não tem que ser justo, pererel. Ele falou, olha, não pensem muito assim, senão vocês vão virar Yamadutas. E Yamadutas não são pessoas ruins, eles querem fazer justiça. Né?
Não tem essas pessoas que querem a justiça a qualquer custo, lutam pela justiça, federal. Então, porém, voltando aqui, né, esses Yamaduta, eles estão super bem, né? Porque eles vão ter com Yamaraja, né? Primeiro tiveram com esses Vishnu Dutas, já é uma benção, tiveram Darshana deles ali, e ouviram o kata deles também. E depois eles ouvem o kata, né, o Harikata, Namakata, na verdade, de Yamaraja, muito interessante. Então eles ouviram dois katais, de duas, na verdade cinco, né, quatro em cinco, pessoas poderosíssimas, né? E sabe que Dharmaraj é um Mahayana, ou seja, ele é um expert na cultura védica, né, no conhecimento védico. Então, não sei, nunca ouvi falar do destino desses Yamadutas, porém, né, pela conclusão aqui, eles também se deram bem. Então, o Nama é tão poderoso que não somente a Jamila se deu bem, mas esses dois seres, né, também se favoreceram com isso aí. Então, vamos voltar aqui. Krishna diz assim: meus verdadeiros devotos não querem nada além de mim, né? Eles não querem viver aonde eu vivo, ou ter a mesma riqueza que eu, e nem ter um corpo como o meu. Eles apenas querem me servir. Então, ele está falando de vários tipos de liberação, né? Que é o sarúpia, né? Saresti, samípia. São esses tipos de liberação que ainda não. É bhakti, mas não é aquela coisa, né, no humor de Vraja, né? Que seja errado, mas não é a nossa história, né? Um desses Brahmanes ali presentes se chamava Gopala Chakravarti. E ele era o chefe dos coletores de taxa, né? E ele é um mensageiro oficial do governo muçulmano. Ele não pôde entender a explicação de Haridasa de que mesmo uma sombra do santo nome podia dar a liberação. E ele falou assim, zangado: vocês todos supõem, enfim, que todos vocês sejam panditas, né? E vocês estão sentados aqui ouvindo esse tolo, né, falar sobre Krishnanama. Vocês realmente acreditam que após milhões de nascimentos, né, uma pessoa que é completa, tem um conhecimento absoluto, não vai conseguir a liberação, porém o devoto vai consegui-la meramente por tocar o santo nome? Haridasa falou assim: por que você duvida disso? As escrituras dizem que uma pessoa pode se libertar simplesmente pela primeira semelhança, né, do cantar inofensivo. Aí ele cita o Chaitanya Charitamrita, né, em que ele mesmo se encontra. Meu querido Senhor, né, Krishna, Deus, você é tão bonito que eu me sinto como se estivesse afogando no oceano de néctar, simplesmente por vê-lo. Qualquer outros conceitos que eu tenha de felicidade são como montezinhos de lama. O Brahma então disse: você está mentindo, eu vou cortar o seu nariz por isso. Ai, ai, ai. Na Índia tem umas coisas de cortar nariz, tem umas histórias meio estranhas. Eu tenho uma menina que ela, há muitos anos, né? Ela, o pessoal, o povo considerou ela como se fosse uma expansão de Kali, não é coisa, o povo não tem nada a ver. Que ela sofreu muito, depois se vingou e cortava o nariz dos homens. Enfim, eles têm essa coisa de cortar nariz, perere. Ok. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ok. Haridaka replicou: se eu estiver mentindo, então eu vou cortar o meu nariz. Todos ficaram assim em choque, né? Os Madhyamadaras, aqueles que estavam
é, receberam Haridasa Thakura, inclusive convidaram para essa festa, né? Ficaram super zangados. E eles começaram a castigar Gopala Chakrabarti, começaram a falar, ó, que papo é esse? Balarama Acharya reprimiu assim, você foi pego, né, numa retórica absurda, né? O que que você sabe sobre o processo de devoção? E você teve a audácia de insultar Haridas Thakura, né? Você está cometendo um suicídio espiritual. Gopala Chakravarti, né, se expôs como um ofensor do santo nome. Ele não tinha fé, né, de que o nome é onipotente e supramundano. Quando ele abandonou a Assembleia, todos caíram aos pés de Haridasa Thakura pedindo perdão, né, porque todo mundo se sentiu também fazendo parte daquela ofensa. Né? Acredito que se você ouve também, né, não é legal. Porém, Haridasa Thakura nunca viu as falhas dos outros e sorriu de uma forma compassiva, dizendo assim: nenhum de vocês cometeram uma ofensa, uma falha. Mesmo esse Brahmana ignorante, ele não cometeu nada assim, né? Porque ele está acostumado àquela especulação árida e alógica. Uma pessoa não pode entender as glórias do Santo Nome simplesmente pela lógica e o argumento. Portanto, esse homem não pode perscrutar, né, as glórias insondáveis do Santo Nome. Não fiquem chateados porque eu fui insultado. Voltem para suas casas e que Krishna os abençoe. As reações de cometer a parada não levam muito tempo para se manifestar. Dentro de 3 dias, o Brahman, pegou lepra. Né? E como resultado, o seu nariz começou a derreter e caiu. A gente sabe que essas partes moles, assim, com lepra, elas começam a cair. Os seus dedões, os seus membros, os seus dedos, que eram tão delicados como botões de flores, começaram a murchar. As pessoas ficaram assim atônitas de ver esse fenômeno. E todos eles, né, ficaram conscientes da potência espiritual de Haridasa Thakura e ofereceram respeitos a ele. Embora Haridasa não tivesse considerado, né, seriamente a ofensa desse Brahmana, a, a Suprema Personalidade de Deus assim o fez. E o Brahma sofreu as consequências. Então, eles falam justamente que o próprio Vaishnava, quando ele é muito compassivo, não está nem aí para isso, né? Porém, Krishna não gosta nem um pouco. E Krishna, às vezes, inflige certas punições educativas. Okay. Uma característica de um devoto puro é que ele desculpa, né, as ofensas das pessoas ignorantes. Porém, Krishna nunca tolera uma ofensa aos pés de lótus do seu devoto, que foi o caso ali de Ambarisha Maharaj, também, que a gente já falou. Né? Inclusive, vai ter um especial sexta-feira de Ambarisha Maharaj, com mais detalhes, em outro canal, sexta-feira, às 8 horas da noite, no canal A Era do Avatar. Essa sexta, não perca. Quando Haridasa soube sobre Gopala ter pego lepra, ele ficou profundamente chateado, triste, né? Haridasa Thakura. Então, ele saiu da casa do Balaramacharya e viajou com Sri Adwaita, ele viajou até a casa de Sri Adwaita em Shantipura. Haridasa prostou-se perante o Acharya e Adwaita Acharya levantou e abraçou de uma forma muito amorosa. Sri Adwaita
construiu uma cabaninha para Haridatta às margens do rio Gangá e arrumou para ele conduzir a sua meditação e sua adoração lá nessa cabaninha. Haridatta continuou sua rotina diária de Krishnanama, honrando o Prasada na casa de Adwaita e ouvindo Krishna Katha. Juntos, eles mergulharam no oceano de bem-aventurança, falando de Krishna e Mahaprabhu. Krishna diz: meus verdadeiros devotos não querem nada mais além de mim. Eles não querem viver aonde eu vivo, ele está repetindo, né? Não querem a mesma riqueza que eu possuo e nem ter um corpo como o meu. Eles apenas querem me servir. Qualquer pessoa que, ao ouvir a blasfêmia contra o Senhor Supremo, o seu devoto, não sai, ah, não sai desse lugar impuro. Ele também se implica na ofensa, nessa ofensa, e perde todo o seu sukriti e seu mérito espiritual. Está falando, está citando aqui o Srimad Bhagavatam. Então é dito que quem ouve uma ofensa, né, uma coisa assim, especialmente falando por mim, né, os canistas radicais, eu estou tirando uma onda, né, as pessoas novatas elas têm que ir embora, têm que sair daquele lugar. Quem é muito avançado, Tama Bhagavata, ele consegue replicar, né, retrucar. Haridas Thakur, extremamente humilde, ele resolveu sair dali e viver com a Dvaita Acharya. E como ele tinha nascido na família muçulmana, ele nem entrava, que eu saiba, né? Ele não entrava na casa dos brahmanes, especialmente de Advaita Acharya, ele ficava ali sempre fora. Ele também não entrava no templo de Jagannatha Puri, né? Porque tinha essa história aí que não pode entrar, que é muçulmano, que é estrangeiro. Mas eles explicam, né, os Vaishnavas explicam que o próprio Jagannatha ia vê-lo na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Que Mahaprabhu todo dia ia levar a praçada para Haridas Thakura. Então, aquela coisa, né? Às vezes, por uma razão ou outra, o Vaishnava não vai até Krishna, mas Krishna, impelido pelo amor, vai até o Vaishnava. E aqui ele vai entrar, sorry, em outra história. Subtítulo, né? Mahadeva Shiva e o sacrifício de Sati. Essa história é bem legal. O rei Daksha blasfemou o Vaishnava Shiva mais elevado, né? O Shiva, que é um Vaishnava mais elevado, por não convidá-lo a um sacrifício real. O Srimad Bhagavatam conta a história de como Vishnu, né, o Senhor Supremo, recusou a graça do sacrifício de Daksha. A derrotada esposa de Shiva, Sati, não pôde recusar o convite de Daksha, porque ele, né, era seu pai. Então ela foi até lá, apesar do Shiva não aprovar. Não sei se ele contou. Então o que que aconteceu? Eu não sei se ele vai contar isso um pouquinho antes. Daksha, que é um Prajapati, né, ele é filho de Brahma, ele fez um grande sacrifício para satisfazer os deuses, tudo, pererão. Então, quando ele chega nessa arena do sacrifício, todo mundo se levanta, porque ele é uma pessoa realmente muito importante. Só duas pessoas que não se levantam. Brahma, que é o pai dele, está correto, superior, e Shiva. Né? Porém, ele considerava Shiva de uma forma mais material, né? Porque Shiva era casado, não é casado ainda, continua casado, com a filha de Daksha, chamada Sati. Né? E ele não levanta, porque na verdade Shiva é superior, mas ele acha que como
é o cunhado, né? É o cunhado dele, teria que se levantar também, ele não gosta nem um pouco. Inclusive, ele não oferece oblações a Shiva. Então, né, a Shiva não gostou, mas ele ficou tranquilo, porque é o sogro dele. Então, isso aconteceu antes, né? Vamos lá. Na Assembleia, seu pai começou a publicamente falar mal do seu marido, de Shiva, né? Ela ficou assim, ficou sofrendo profundamente e pensou: esse sentimento, então, é, como é que foi? Me sentindo, sendo muito sentimental, eu ignorei o aviso do meu marido e fui até a casa do meu pai, somente por ser atormentado por ouvir a blasfêmia contra um elevado Vaishnava. Shame on me, que vergonha, né? Me envergonho milhares de vezes. Eu não sei o que fazer, eu não posso continuar a viver nesse corpo malévolo meu, né, que foi concebido por um pai que blasfemou Shiva. Eu vou abandoná-lo e purificar minha alma por banhar-me nos pés de lótus do meu santo marido. Então, o que é que aconteceu? Shiva, voltando um pouquinho, porque eu ainda não li essa parte aqui no livro, mas aconteceu aquilo que eu falei, né? Shiva sai da Assembleia Federal e Sati fica assim, poxa, a gente não vai na festa, não, a gente não vai no sacrifício. Shiva fala, não, olha, meu pai não gosta de mim, é melhor a gente ficar aqui. E ela diz, não, mas vamos, vamos, vamos. Aí Shiva até fala só, olha, fala para ela, as palavras afiadas de um parente, elas machucam mais que uma espada na gente. Mas ela insiste, acaba indo sozinho. Shiva fala, deixa para lá, você vai, foi sozinho. Aí é que acontece isso, mas ele avisou repetidamente, não vai, não vai, não vai, não vai dar certo isso. Então vamos lá, voltando aqui. Ela então dirigiu-se ao seu pai, Daksha, falando assim, meu senhor Shiva é querido a todos os seres vivos, ele ama todo mundo, ele não tem inimigo, né? Tal personalidade santa, né? Você não pode se comportar assim, de uma maneira completamente desprezível, uma pessoa santa. A natureza de uma pessoa santa é não ligar para a falta alheia e somente apreciar suas boas qualidades. Mas uma pessoa invejosa, como você, né, vê as boas qualidades dos outros como sendo falhas. Né? O Vaishnava Madhyamadikari discrimina de forma apropriada entre boas qualidades e más qualidades. O Tama Adhikaris descobrem as qualidades, por menor que sejam, boas, né? E ora, né, exalta-as como se elas fossem a grandeza, né? Enquanto um tolo diminui uma grande personalidade que possui todas as qualidades divinas. A natureza daquelas pessoas que estão sempre vendo falha em outras é somente encontrar falha. Eles desconsideram as muitas boas características nos outros e tentam é, e começam a diminuí-las. As formigas vão procurar por pequenos buracos, né, pequenas rachaduras, mesmo num belíssimo templo. Tais pessoas são como, né, essas formiguinhas, assim, são como aqueles outros bichinhos que vão entrando nos buracos, ah, mas ridiculam, né, o grande buraco que tem no outro, né, e tentam aumentá-los. Então, ou seja, né, aquela coisa, a pessoa vê a falha dos outros, mas nunca vê a falha em si. A falha em si eles acham que é pequena e a falha dos outros é enorme. Uma pessoa santa
é livre de encontrar falhas, de procurar falhas, fica assim. O Chaitanya Charitamrita define um Vaishnava de primeira classe como Uttamahana Vaishnava Habenirabhimana Dibisamana Dibijani Krishna Adhisthana. É um verso do Chaitanya Charitamrita Adilila 20:25. Okay. E ele continua assim: embora o Vaishnava seja a pessoa mais exaltada, ele não tem orgulho e respeita todos, sabendo que Krishna está dentro de todo mundo. Aí ele fala o Gayatri Mantra. Qualquer um que limite seu conceito do eu ao corpo, mente ou intelecto é uma pessoa iludida. Não é surpresa que tais pessoas malignas, tolas, não é surpresa que tais tolos é, falem mal de pessoas exaltadas. Contudo, as almas exaltadas calmamente toleram todas as blasfêmias que os outros se dirigem a ele. Eles não se perturbam tanto quanto pelo louvor ou pela crítica, honra e desonra, embora seus seguidores sejam como partículas de pólen que balouçam aos seus pés de lótus. Também nunca toleram blasfêmia. Então, de novo, vou ler, porque eu acho que não ficou tão claro. Eles não se perturbam pelo louvor, pela crítica, honra e desonra. Embora os seguidores dele, né, que são como partículas de pólen balouçante de seus pés de lótus, nunca tolerem a blasfêmia. Eles querem destruir as pessoas ofensivas. Ou seja, o próprio Vaishnava, ele é, né, muito elevado, ele não está nem aí para isso. Porém, né, as pessoas que o seguem, né, os seus discípulos, não querem nem um pouco saber disso. Eles ficam extremamente irritados. Então, ambos estão certos. As duas sílabas que formam o nome Shiva, Shi e Va, são auspiciosas, né? Já que pela mera pronúncia, né, desses nomes, toda a inauspiciosidade e o mal é removido. A instrução de Shiva é lei, e seus pasatempos são sacratíssimos e gloriosos. Portanto, somente uma pessoa tola e invejosa pode, né, pensar em criticar o melhor amigo de todos os seres vivos. E Daksha respondeu assim: você descreveu as características sublimes dos santos e precaveu-me contra encontrar falha em outros. Mas e sobre mim? Eu sou um Brahmana. Mesmo sendo um Prajapati, que é um progenitor, eu sou adorado por todos. Eu sou seu pai. E eu devo ser altamente respeitado por você, já que você é minha filha, né? Você pensa que me criticar não é uma ofensa? Aí Sado fala assim: como pode você, o inimigo de Shiva, falar sobre blasfêmia? Como parte dessa ofensa terrível, eu deveria matar você, né? E por não fazer isso, eu estou piorando minha própria ofensa. Então, caros devotos, por favor, ouçam as instruções da Escritura a esse respeito. Ele cita um verso de Srimad Bhagavatam 4.4.17. Ao ouvir a blasfêmia do Senhor,
ao Senhor, na verdade, uma pessoa deve tapar os seus ouvidos e ir embora daquele lugar, se eles não forem capazes de punir o blasfemador, a pessoa que falou mal, né? Porém, se uma pessoa não está na posição de punir a pessoa, ela deve abandonar sua vida imediatamente. Então, e vai entrar coisa, a gente deixa, já são 7h40, né? 7h37, cenas dos próximos capítulos. Não percam o próximo capítulo. O que vai acontecer, né? O que é que Sati vai fazer devido a todas essas afirmações do Bhagavad? Não percam na próxima quarta. A gente vai ficando por aqui e muito obrigado. Se tiver falar alguma coisa, estamos aí. Alguém tem algo a falar, perguntar, O pontuar? o finalzinho Muito é. obrigada. Muito Fala, obrigada, Eliana. Hare Krishna, Radharada. Fala, Eliana. O finalzinho que ficou, eu fiquei em dúvida. O finalzinho é se ela não puder puni-lo, que deve abandonar a própria vida, a vida E, dela, no caso. Nossa, exatamente. É bem dramático. O negócio é bem. estou É curiosa agora. óbvio, né, que hoje em dia a gente não tem isso. A gente nem tem o desejo disso e não é apropriado. Isso é outra época, são outros feitos, Sim, claro. né, que a pessoa vai pirar que na verdade o corpo é sagrado e para servir a Krishna. Então, é Uhum. óbvio também que você, né, você ouve essas coisas. Pessoal, é melhor se afastar daquele local, são pessoas que não vão acrescentar nada para a gente. Sim, Simplesmente vai embora e mata a pessoa, né? Entre aspas. Mata simbolicamente. esse relacionamento. Você não vai. É uma pessoa que não vai ser boa para você, mesmo em termos materiais, não é bom, né? A pessoa que só fala mal de todo mundo, ou é muito negativa, né? O que a gente vai ganhar com isso? Eu me lembro que uma vez, estava em algum lugar, não me lembro, e uma senhora começou a falar, estava na academia, assim, estava fazendo alguma coisa, não sei, a senhora, não. Aí começou a falar essa verdadeira para só falar de miséria, né, que houve, assim, no rádio, na televisão, faz tempo, muitos anos. Só falando de porque, eu falei, não quero saber nada disso. Mas você tem que saber. Eu falei, para que eu tenho que saber? Não vou ajudar ninguém para isso. Só vou encher minha mente de porcaria. A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Então, essas pessoas que ficam ouvindo essas notícias de desgraça, 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 o que a gente vai ganhar? Né? Desgraça a gente sabe que já acontece. Então, para que a gente vai ficar repetindo na nossa mente? Né? Não é nada bom. Não vai ajudar, a gente não vai ajudar. Então, é melhor a gente ficar na nossa, cantar os santos nomes, ler, as escrituras. Na verdade, a gente vai ajudar muito mais a todo mundo fazendo isso. Né? Uhum. Com Então, é certeza. isso. Obrigado.